Didier Drogba não era como a maioria das lendas do futebol. Ele não cresceu em academias de elite, nem foi aquele garoto prodígio que encantava multidões desde os primeiros toques na bola. Sua história começou tarde, cheia de dúvidas, lesões e sem nenhum sinal de que um dia se tornaria um gigante. Aos 21 anos, ele ainda lutava para sobreviver em um pequeno clube francês chamado Le Mans. Sem fama, sem contrato milionário, sem promessas de glória. Mas dentro dele existia algo que o talento natural não substitui: fome. Fome de mudar seu destino. Fome de provar que até os sonhos mais improváveis podem se tornar reais. E foi essa fome que transformou Didier Drogba em uma fera. Em um monstro. Sua infância foi uma travessia marcada pela instabilidade. Drogba passou os primeiros anos de vida entre a Costa do Marfim e a França, mudando constantemente de cidade, de casa e de rotina. Às vezes vivia com os pais, outras, sob os cuidados de seu tio Michel Goba, jogador profissional, que o apresentou aos primeiros segredos do futebol. Mas, naquele tempo, a bola ainda não era o centro de sua vida. Ainda não. Tudo mudou com um único acontecimento: o nascimento de seu filho, Isaac. Naquele momento, a paixão virou responsabilidade. O futebol deixou de ser apenas um sonho para se tornar a única maneira de sustentar a família. Já não era mais um hobby, era a última chance de construir um futuro digno. Foi então que Drogba tomou a decisão que mudaria tudo: jamais desistir. E essa escolha o levou ao seu ponto de virada. Em janeiro de 2002, aos 24 anos, deu um salto e assinou com o Guingamp, um clube modesto que lutava contra o rebaixamento. Chegou no meio da temporada, cercado de desconfiança. Nem os técnicos acreditavam muito. Diziam que ele era velho demais para deslanchar no futebol europeu. Mas Drogba não precisava de fé alheia, só de uma oportunidade. E quando ela finalmente apareceu, ele a destruiu. Na temporada seguinte, marcou 17 gols em 34 jogos. Com força, garra e um instinto assassino dentro da área, transformou o Guingamp, que parecia condenado ao rebaixamento, em sensação nacional. O time não apenas se salvou, terminou em 7º lugar, a melhor campanha de sua história. De repente, aquele desconhecido virou assunto em toda a França. E foi então que um gigante bateu à porta: o Olympique de Marseille. O clube pagou 3 milhões de euros por ele, e ninguém imaginava o que estava por vir. Em poucas semanas, Drogba se transformou na alma da equipe. Sua passagem por Marselha não foi apenas brilhante, foi lendária. Em uma única temporada, marcou 19 gols na Liga e mais 11 nas competições europeias, levando o Olympique até a final da Copa da UEFA praticamente sozinho. Sua entrega, sua força e sua capacidade de aparecer nas horas decisivas o transformaram no ídolo máximo da cidade. Ganhou o prêmio de melhor jogador do futebol francês e, mais importante ainda, o coração dos marselheses. Marselha já tinha visto grandes craques, mas poucos como ele. E mesmo assim, o destino já preparava um novo desafio. Do outro lado do Canal da Mancha, um gigante o esperava: o Chelsea de José Mourinho. Era 2004. O clube londrino acabará de ser comprado pelo bilionário Roman Abramovich, cujo sonho era dominar a Europa. Mourinho, recém-coroado campeão da Champions com o Porto, queria um atacante que representasse sua mentalidade: forte, destemido, imparável. E ele apontou sem hesitar: quero Drogba. Excediu. Precisava dele como seu guerreiro de guerra. O problema é que Marselha não queria vendê-lo, e Drogba não queria ir embora. A cidade havia se tornado sua casa. Ele chorou ao saber da transferência. Mas Mourinho foi direto: se você quer ser um dos grandes, tem que vir. E Drogba entendeu. Se quisesse construir um legado para o filho, precisava dar aquele passo. Sua chegada à Inglaterra, porém, não foi o conto de fadas que esperavam. A Premier League era dura, física e implacável. O idioma, o clima e o estilo de jogo pareciam um inimigo invisível. Era mais do que futebol, era uma guerra. E em meio a essa batalha, os torcedores começaram a perder a paciência. Acusavam-no de simular faltas, de exagerar nas quedas. Vaiavam-no dentro do próprio estádio. As lesões pioravam tudo. E a solidão pesava. Houve noites em que ele pensou em desistir. Mas então, uma mensagem mudou tudo. Era de Frank Lampard, seu companheiro e amigo. Espero que você fique. Precisamos ganhar a Liga e a Champions juntos. Essas palavras reacenderam o fogo dentro de Drogba. Naquele momento, ele fez uma promessa: não iria apenas sobreviver na Inglaterra, ele a conquistaria. Com Mourinho, encontrou o caminho. O técnico português o moldou, o reconstruiu. Drogba deixou de ser apenas um atacante físico e se tornou um líder completo, um verdadeiro caçador dentro e fora da área.
Gols de cabeça, chutes impossíveis, batalhas corpo a corpo contra zagueiros que simplesmente não conseguiam contê-lo. Fechou a temporada com 33 gols e o título de artilheiro da Premier League. O monstro estava solto. Drogba redefiniu o que significava ser centroavante na Inglaterra. Antes dele, o futebol britânico se baseava em duplas, em força bruta. Depois dele, o 9 solitário virou símbolo de poder. Ele provou que um único homem podia dominar toda uma defesa. Defensores lendários como Piqué, Vidic, Puyol e Chiellini disseram o mesmo. Drogba era o adversário mais difícil que enfrentaram. Piqué o descreveu como um atacante completo, com força, velocidade e técnica. E Vidic admitiu. Muitos acham que Torres foi o mais difícil. Não. Foi Drogba. Ele te batia por 90 minutos. Era uma guerra. Quando jogadores desse nível falam assim, não há dúvidas, Drogba inspirava respeito e medo. Mas o que o separou de todos os outros não foi a força, nem a técnica. Foi a alma. A capacidade de brilhar justamente quando o mundo mais precisava dele. Drogba era o homem dos grandes momentos. 10 finais. 9 gols. 8 títulos. Números de outro planeta. Tudo começou em 2005, na final da Copa da Liga, o primeiro título da era Mourinho. Drogba marcou. Chelsea campeão. 2 anos depois, repetiu o feito contra o Arsenal, com 2 gols. Na final da FA Cup contra o Manchester United, decidiu de novo, marcando o gol da vitória na prorrogação. Em cada momento crucial, lá estava ele. Mesmo nas derrotas, deixava sua marca. Em 2008, marcou na final da Copa da Liga, o Chelsea perdeu, mas ele brilhou. Naquela mesma temporada, na final da Champions, em Moscou, perdeu a cabeça e foi expulso. Foi o ponto mais baixo de sua carreira. Mas os verdadeiros campeões não se definem pelas quedas, e sim por como se levantam. E Drogba se levantou mais forte do que nunca. Em 2009, decidiu novamente a FA Cup contra o Arsenal. Em 2010, marcou o gol do título diante do Portsmouth. E em 2012, se tornou o primeiro jogador a marcar em 4 finais diferentes da FA Cup. Mas nada disso se compara ao que aconteceu no 19 de maio de 2012, na Allianz Arena. Chelsea x Bayern. Final da Champions. Território inimigo. O sonho de uma década em jogo. O Bayern abriu o placar aos 83 minutos. Tudo parecia perdido. Mas o destino não tinha terminado seu roteiro. Escanteio. Juan mata na bola. Drogba chopa. Cabeceio perfeito. Gol. O rugido de um leão. Chelsea vivo. Na prorrogação, cometeu um pênalti. Poderia ser o fim. Mas Ek defendeu. O milagre seguia respirando. E nos pênaltis, o momento. O mesmo homem que empatou o jogo caminhou para a bola. Cada passo carregava o peso de uma vida inteira. Ele chutou. Gol. Chelsea campeão da Europa. Drogba ajoelhou e corou. Mais tarde, sozinho no vestiário, sussurrou ao troféu. Por que nos evitou por tanto tempo? Mas sua grandeza ia além do campo. Em 2005, após classificar a Costa do Marfim para seu primeiro Mundial, Drogba se ajoelhou diante das câmeras e pediu o fim da guerra civil. Implorou para que os inimigos baixassem as armas. E o inacreditável aconteceu. Uma semana depois, o cessar-fogo foi declarado. O mundo entendeu. Didier Drogba não era apenas um jogador. Era um líder. Um símbolo de paz. Anos depois, voltou ao Chelsea, não mais como o guerreiro incansável, mas como mentor. Ajudou Diego Costa, aconselhou os jovens e uniu o vestiário. Naquele ano, conquistou novamente a Premier League e a Copa da Liga. Em seu último jogo, Mourinho preparou uma despedida inesquecível. Aos 30 minutos, o número da sua camisa, Drogba foi substituído. Seus companheiros o ergueram nos ombros enquanto Stamford Bridge aplaudia de pé. Era o fim de um ciclo. E o nascimento da eternidade. Didier Drogba foi mais que gols. Mais que troféus. Foi superação, fé e legado. Um homem que chegou tarde ao futebol, mas na hora certa para mudá-lo para sempre. E se essa história te emocionou tanto quanto nos emocionou contar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Crazy por Futebol, nós celebramos não apenas os títulos, mas os caminhos que transformam homens comuns em lendas. Nos vemos no próximo episódio, com mais uma história que vai arrepiar até a alma.